Olá pessoal, o professor vai gravar mais um vídeo aqui em decorrência de alguns problemas que alguns alunos tiveram na hora de criar sua conta ou liberar o plano free no Railway, né? No servidor Railway, tá? Então o professor vai gravar esse vídeo aqui fazendo passo a passo para subir ele em outro servidor que tem essa possibilidade de usar um plano free, né? Existem vários, como eu já falei no outro vídeo, mas um deles que não precisamos colocar um cartão de crédito, a maioria deles tem plano free, ou pelo menos plano trial, né, que a gente chama, né, que você pode utilizar para estudos mesmo, com esse objetivo que é o nosso. Porém, alguns deles pedem cartão de crédito, então a gente sempre tenta optar, né, porque tem gente que não tem cartão de crédito ou né, quer evitar de estar expondo seus dados ali. Então tem o Railway, que ele não pede, só que como tivemos esse problema, tem o Back for App, que eu até utilizei com outras turmas, e ele é muito, muito bom. Só ele muda um pouquinho, tá? Primeira consideração que a gente tem que ter em mente, certo? O servidor Railway, se nós olharmos aqui na documentação dele, ele vai falar justamente... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza, agora sim. Se nós olharmos aqui na documentação dele, ele vai falar justamente que ele suporta o build de várias linguagens, Node.js, Deno, Python, Go, Ruby, PHP e Java. Está lá ele, tá? A documentação do Java. Então, o que ele vai detectar? Ele está dizendo ali, ó, Java é detectado se ele encontrar um .xml, que é quando nós temos um projeto Maven, que é o nosso caso, ou um Gradle, né? Quando a gente tem um projeto Java Gradle, certo? Ele vai dizer qual que é o JDK default dele e tudo mais. O que quer dizer isso aí, tá, pessoal? Quer dizer que quando a gente criou nossa aplicação, a gente não precisou fazer nada. A gente só colocou lá no Git. Quando o Railway, o servidor do Railway, ele encontra o nosso servidor de aplicação, certo? Ele vai verificar que tipo de projeto é. No caso, ele verifica que é Java por causa do .xml, então é um padrão Maven, né? E ele vai fazer o build para nós. Tanto é que aqueles que conseguiram fazer subir, e eu até vou mostrar aqui no meu caso, né? Se vocês olharem na parte de logs aqui da aplicação que está rodando, vai ter dois logs. Um deles se chama deploy logs, que é aquele log que a gente enxerga no console enquanto Eclipse, e um deles se chama build log. Exatamente essa diferença. É o processo dele fazer o build da nossa aplicação, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda a questão de baixar as dependências. Então, eu vou tentar subir aqui, né? Ó, pode ver, ele faz todo o build da aplicação. Ele baixa todas as dependências que nós temos no Spring, no .xml e, consequentemente, suas subdependências, né? Suas dependências em cascata, né? Então, ó, Jackson para JSON, toda a parte de dependências que ele vai precisar. E então ele vai começar o processo de build. Ele faz o build. O que quer dizer o build? O build quer dizer compilar, mas nesse caso, além dele só compilar, que é o que nós estamos fazendo, ele também gera lá um ponto jar. Então aqui, ó, se vocês verificar, ele vai estar dentro aqui, ele vai gerar um art2sound 001 snapshot jar, certo? Então ele faz esse processo para nós. E depois ele sobe a aplicação, start a aplicação em um container, né? Então vocês vão ver aqui que ele começa a questão aqui, ó, copy, app, né? Exportar a imagem, ou seja, ele cria uma imagem de container e roda em um Docker. Tá aqui, ó, um comandinho Docker run rodando a imagem que ele acabou de criar, certo? Então, ele vai fazer o publish image, que é a parte de Docker, né? Parte de containerização. E depois que ele terminar, então, ele vai tentar startar a nossa aplicação, que daí cai neste outro log, que é o log da aplicação, esse deploy logs, né? E daí vai ter o nosso start e tudo mais. Deixa eu botar mais para cima aqui, só para verificar. Acho que deve ter bastante logs, então não sei se vai aparecer, mas tudo bem. Então, tem que ter em mente isso aí. O Railway é um servidor com suporte à linguagem Java. Então, nós não precisamos nos preocupar porque ele faz esse build para nós, certo? Quando nós estamos falando de outro, que é o caso Back for App, ele não dá um suporte específico para a linguagem Java. É um pouquinho diferente. Ele vai trabalhar com container, como a maioria dos servidores de aplicação fazem, trabalha com container, porém, ele não faz o build do Java, certo?
E aqui a gente cabe um parênteses. Primeira coisa, eu não sou especialista em containerização, Kubernetes, Docker, essas coisas. Eu conheço o básico, eu sei mexer um pouquinho, mas não sou especialista. Então, posso até tentar ajudar alguns, conforme a dúvida, posso ajudar. Mas a ideia é a seguinte: como é que funciona esses servidores de aplicação, né? Os servidores, por exemplo, Railway, App4App, o próprio da Amazon, Azure e outros servidores, eles criam containers. O que é um container? É como se fosse uma mini máquina virtual, certo? Que vocês criam lá no VirtualBox. Só que a máquina virtual de vocês, ela possui, vocês instalam um sistema operacional em cima dela, né? Você instala um sistema operacional, Windows, Linux, um sistema operacional para rodar aquela máquina virtual. O container não. O container, ele é um espaço reservado de disco, de memória, de processamento, totalmente isolado de todo o servidor, né? E isolado dos outros containers, só que não precisa ter um sistema operacional. Você só precisa ter a sua aplicação rodando ali dentro, certo? Isso é um container, né? Falando bem genérico, né? Bem genérico. Então, quando o Railway builda a nossa aplicação, ele vai criar todo o ponto jar, que é o que nós vamos fazer manualmente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só mostrar para vocês. Ele vai fazer o build da nossa aplicação, beleza? E depois que ele fez o build, então para ele subir nossa aplicação, se fosse subir no modo comum, era só ele rodar o comando jar, java -jar, esse cara, e iria startar a nossa aplicação. Mas, para ele criar uma estrutura separada, ele vai lá e faz o quê? Ele cria uma imagem, que é um container chama de image, né, de imagem, aonde ele joga dentro dessa imagem o nosso arquivo, o nosso .jar. Ó. Pode ver, ele dá um copy.app. Se você olhar dentro do /app, vai ter lá o /target e o nosso .jar, que é o que foi gerado, que é o principal. É o principal que a gente tem que ter. Então, ele vai copiar para dentro dessa imagem e vai gerar essa imagem para depois, então, rodar essa imagem através do Docker, certo? Que dá o Docker Run, beleza? O Railway tem essa particularidade. No Back4App, se vocês olharem na documentação dele, vocês vão ver que o suporte de linguagens deles tem algumas linguagens, mas não tem suporte para Java. O que quer dizer? Ele não consegue buildar o Java. Ele não tem lá um build de Java. Porém, ele tem um Docker. Então, se nós entregarmos para eles uma imagem pronta, ou se nós entregarmos para ele instruções para ele montar essa imagem, ele vai conseguir startar igual a nossa aplicação, certo? E é o que nós vamos fazer agora. Então, a primeira coisa, nós temos o nosso projeto, né? Ele bonitinho ali. Quando a gente dá um build, que no caso está aqui na opção Project, vocês vão ver lá, está build automático, ou seja, toda vez que eu altero um arquivo, ele faz o build para nós, ele vai gerando aqui dentro dessa pasta, o target, o resultado disso aí. E em pastas temporárias também. Ele vai gerando resultados, os arquivos que ele precisa para executar, né? Porém, se você vai querer gerar o ponto jar, o executável, né, desse nosso projeto, você tem que dizer para ele, para o Maven criar isso aí, que é o nosso gerenciador, nosso criador de build e tudo mais, certo? Primeira questão importante, tá, pessoal? O ponto target, ele não é, por padrão, esse arquivo, essa pasta target, não é subida para o Git. Então, se vocês forem no ponto Git ignore, vocês vão ver que ele não sobe essa pasta target. Então, se eu vier aqui no meu GitHub, vou mostrar para vocês. GitHub. Já estou logado aqui, vou pegar meu repository. Vou pegar esse aqui que é do nosso vídeo, né? Então, se vocês olhar aqui dentro da pasta, ele não possui a pasta target, certo? Ou seja, quando eu estou subindo, ele não sobe a pasta target. Tem que ter isso mesmo, certo? Bom, então, para nós utilizarmos no Back4App, a gente não pode simplesmente tentar fazer isso aí, porque o Back4App ele não faz o build da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buildar a nossa aplicação. É propriamente dito, é criar o nosso executável. Para isso é bem fácil, tá, pessoal? Vocês podem fazer, tem vários caminhos, mas o mais prático é botão direito em cima do teu projeto, ok? Botão direito em cima do projeto. Vocês vão procurar o menu Run As,
E vão procurar lá, tem Maven Build, Maven Clean, Maven Install. Esse cara vai gerar o nosso executável. Então, vou dar o Maven Install. Vocês vão ver aqui no console que ele vai fazer o processo que o Railway fez para nós lá no servidor. Então, nós temos que fazer isso aqui antes para nós poder usar no Back4App. Esse processo o Back4App não faz. Então, nós vamos fazer aqui, ó, tá lá, ó, Building Add to Sound 001 Snapshot. Esse nome é o que está lá no post.xml, tá? Então, ele vai verificar todas as possibilidades, compilar tudo. Se precisar fazer download das dependências, ele vai fazer assim como o Railway fez, né? Ele vai fazer as downloads das dependências se haver necessidade. E vai gerar aqui, ó, building jar. Ele vai gerar o nosso ponto jar. Então tá processando aqui, né? Olha, e ele tem que dar isso aqui. Ele instala nos meus passos de diretórios e tal, e ele diz assim, ó, build success. E se nós olharmos agora e dar um refresh aqui no nosso target, então ele vai ter aqui várias pastas, mas o que nos importa é esse ponto já. Beleza? Esse é o nosso executável. Ah, professor, eu quero que o senhor me passe o projeto só para me rodar no meu servidor. Eu te passo esse arquivo. Esse arquivo é o que eu preciso ter. Então, se eu vier nessa pasta aqui, né? Nessa pasta aqui, target, por exemplo. Vou pegar aqui o terminal, vamos ver se eu consigo rodar por aqui. Vamos pegar local, terminal. Certo? Então, estou na pasta do usuário aqui, vou ter que achar a pasta do meu projetinho lá, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, pessoal. Aí, agora sim, project in GitHub, cd add to sound. Estou aqui na pastinha, então, estou na pasta do projeto, vou entrar na pasta target. Aqui dentro da pasta target, eu tenho o meu add to sound. Eu poderia apagar tudo esse restante aqui, que não iria precisar, e eu iria executar java -jar add to sound snapshot jar. Esse cara aqui, que é o nosso executável, certo? Se eu rodar esse cara aqui, ele vai startar a minha aplicação. Ou seja, é o cara que eu preciso para poder rodar a minha aplicação, né? Vamos fazer um teste aqui. Ó, vai tentar conectar o nosso Elephant. Já conectou o nosso Elephant lá, né, no servidor. Lembrando que aqui no meu projeto já está também configurado para conectar o servidor Elephant lá da nuvem, né? E está aqui, está rodando a nossa aplicação perfeitamente, certo? Vou dar um Ctrl C para ele finalizar a aplicação. Está dando shutdown, finalizando as conexões e tudo mais. Beleza, vou dar um exit aqui para fechar esse terminal, não preciso fechar esse terminal. Então, pessoal, esse cara aqui é onde está que eu preciso ter no servidor. No Railway eu não precisei fazer isso porque ele fez esse processo para mim, beleza? Bom, vamos lá. Lembra que eu falei que a pasta target ela não sobe para o GitHub? Ah, professor, eu posso ir lá no arquivo .gitignore e alterar. Pode, mas eu não gosto porque ele vai subir um monte de coisa aqui, um monte de que não há necessidade de subir. Então o que eu faço? Eu venho aqui dentro do meu projeto, crio dentro dele um novo folder que eu vou chamar de app, certo? Uma nova pastinha app. E aqui dentro eu copio esse ponto jar, ou movo, tanto faz, tá? Vou arrastar aqui, vou dar um arrastar aqui dentro pro app. Beleza, tá ali dentro. Agora sim, agora eu posso ir para o meu GitHub. Eu vou abrir aqui a ferramenta que eu utilizo do GitHub. Ah, professor, eu uso o linha de comando. Usa o Git Desktop, usa, não importa. O que importa é que vocês saibam utilizar os repositórios Git, né? Para a gente poder estar utilizando eles, certo? Então, só um pouquinho que a minha ferramentinha aqui, Git Extensions, ela é muito boa, mas demora um pouquinho para abrir. Acho que é até a minha máquina também. Beleza, abriu, tá aqui. Então, eu vou entrar aqui no meu repository, né? E ele vai me dar lá que existe um arquivo a mais para mim subir. Que é justamente esse ponto jar, né? Ou seja, o target ele não localizou. Então, agora eu vou dar um
commit nesse cara aqui, certo? Vou dar um commit nesse cara aqui. Arquivo app/jar. Vou botar assim, tá? Vocês não estão vendo, né? Deixa eu jogar aqui para cima. Só ferramentinha. Mandar ele dar um stage nos arquivos, fazer o commit e posteriormente fazer o push, né? Beleza? Tá fazendo commit. Tá lá, git commit. Agora ele vai dar o push. Iniciando o processo, tá lá, o git push, mandando tudo subir no meu remoto origin, né? Subindo os arquivos. Ele é 50 e poucos mega, né? Então ele demora um pouquinho mais, mas depende da tua internet, é óbvio, né? Tá ali, subiu. Ele tá dizendo ali algumas alertas. Ah, não, é por causa do jar, né? Então ele disse ali que vou dar um ESC ali, beleza? Então, isso aí eu subi lá pro nosso GitHub. O legal do Railway, do Back4App, é que ele fica monitorando, né? Então ele vai atualizar lá, por mais que seja só um arquivo jar. Agora, se eu der um F5 aqui no meu GitHub, no meu repository iTunes, vai ter lá a pastinha app. Ah, e detalhe, faltou um arquivo. Bom, agora, se eu relacionar isso com o meu Back4App, eu tenho que dizer para ele, cara, se eu simplesmente fizer isso, ele não vai saber o que, que é isso. Ele não vai conseguir funcionar. Então eu tenho que dizer para ele, bom, como é que eu quero construir esse arquivo, esse container aí que tu vai utilizar, certo? Para isso, pessoal, vocês podem criar, tem que criar aqui na raiz do projeto. Então clica no botão direito no projeto, dá um new e cria um novo arquivo. Tá? O nome desse arquivo tem que ser bem certinho dessa forma. Docker, D maiúsculo O-C-K-E-R, file, F-I-L-E, tudo minúsculo. Sem extensão, sem nada, tá? Não bota nenhuma extensão. Dockerfile. Ele é um arquivo texto simples, aonde a gente vai colocar algumas instruções. Ele pergunta aqui se tu quer instalar o editor de texto. Eu vou botar um cancelar aqui, por enquanto não quero. Só quero editar ele simplesinho. E eu vou botar aqui umas informações. Bom, primeira coisa, o que, que ele vai dizer? Eu tenho que dizer para o Back4App, esse arquivo, o Back4App, o que é o Back4App? Ele vai ler esse arquivo e vai tentar pegar. Então, ele vai pegar uma imagem de container, tá? Pense, analise comigo. Ele vai pegar uma imagem que já existe, uma imagem pública no repositório, tem vários repositórios de containers, Docker e vários outros. Ele vai pegar uma imagem já pronta, que existe, que a gente chama aqui de OpenJDK 17. Então, consequentemente, tem o JDK 17 dentro dessa imagem. Ele vai pegar ela como base, como cópia. Vai copiar ela ali. E dentro dessa imagem, além de ter o OpenJDK tudo rodando, ele vai pegar e vai criar uma variável, como se fosse uma variável, arg, jarfile, que é o quê? Ele aponta para a minha pasta app, por isso que eu criei a nova pasta app. E asterisco jar, ou seja, tudo que tiver dentro que for .jar. Eu só tenho um arquivo .jar. Então ele vai fazer um copy, ó, tá aqui. Ó. Isso nós vimos lá nos logs do Railway. O Railway faz isso também para nós, né? Então ele vai copiar esse arquivo jar para o raiz do nosso projetinho lá, da nossa imagem, melhor dizendo, não é do projeto. Ele cria para a imagem o nome app jar. Ele vai expor a porta 8080, por quê? Porque o nosso projeto, por padrão, ele já starta na porta 8080, então ele vai fazer os redirecionamentos. Quando tentar acessar porta 80, porta 443, vai redirecionar para ali. E vai rodar o seguinte comando, java -jar app jar, que é o comando que eu rodei, só que eu estava usando outro arquivo. O mesmo arquivo, só que com outro nome, melhor dizendo, né? Então, eu vou fazer isso aí, certo? Eu só preciso isso aí. Vou dar um Ctrl S. Então, a parte de fazer o build e essa parte aqui de instruir como criar o container e tudo mais, o Railway faz para nós de forma direta. No Back4App, não. A gente vai criar desse sentido aí. Então, agora eu tenho que subir de novo, né? Porque eu acabei esquecendo de criar esse arquivo aqui antes de dar o commit. Então, vou novamente comitar esse nosso arquivo, né? Então, vou botar aqui nas Docker
file, né? O arquivo Dockerfile. Vou dar downstage. Ele vai fazer o commit do processo e vai enviar, vai dar um push desse nosso commit aí para nuvem, lá para o nosso repositório no nosso servidor GitHub. Beleza. Ok. Agora sim, o nosso GitHub tem o que nós precisamos, né? Ele tem a pasta app com o nosso .jar e o Dockerfile. Para o Back4App, você não precisaria ter o restante nada, não precisa ter código. Poderia criar um repositório separado só com esses dois arquivos. O arquivo .jar, que é o que vai rodar, e o arquivo Dockerfile, só. Não preciso ter código-fonte, não preciso ter nada, certo? É isso que ele vai precisar, o Back4App. Bom, agora sim, Back4App. Então, vocês vão acessar e procura aí Back4App. Só lembrando que o for é o número 4, né? Aquela relacionamentozinho, né? Back4App, for, né? Então, é esse endereço que vocês têm que acessar. Procura na internet, no Google, você vai achar. E faz um login aí, cria uma conta. Pode ser uma conta com uma conta Google, pode ser uma conta com e-mail. Vocês mandam, tá? Eu vou utilizar aqui o Luciano, minha conta institucional do Gmail, beleza? Ele vai fazer o login. Ele, a princípio, não vai ter problema, questão de que deu problemas, né, com o pessoal que teve aí com o Railway e tal. Aqui, a princípio, não vai ter esse problema, mas vamos lá. Bom, se vocês forem aqui, agora é importante, tá, pessoal? Nós não vamos criar um new app, tá? Porque se você for e criar um new app, você vai ter que dizer qual é. Falei bobagem. É new app, mas quando você clica em new app, deixa eu voltar aqui. Você não vai dizer um back-end. Ah, mas nosso servidor é um back-end. É um back-end. Porque o back-end, ele trabalha com outras linguagens. Como eu disse, ela não tem suporte à linguagem Java. Não é que nem o Railway, certo? Então, a gente vai dizer o quê? Que a gente quer um container as a service. A gente quer que ele suba um container para nós. E a gente vai dizer para ele. Por isso que a gente criou o arquivo Dockerfile, certo? Então a gente quer usar um container teu. Beleza. É só tu me dizer qual é a imagem de origem, o que tu quer que eu execute, que eu crio para ti. É basicamente isso. Então vou botar aqui container as a service. Beleza? Ele já está relacionado com o meu GitHub. Eu vou até fazer esse processo para vocês fazerem junto, né? Vou dar um logout aqui. E vamos remover aqui do meu GitHub. Só para nós fazer aqui no videozinho junto, tá? Então, vou vir aqui, Application, Back4App, vou remover esse cara aqui, né? Aqui, uninstall, beleza. GitHub Apps, vou revogar essa autorização aqui do Back4App. O Railway continua ali porque eu estou utilizando, né? E vou entrar de novo para garantir aqui que isso atualize, para vocês fazerem iguais, né? Beleza, vamos ver agora se vai build, container. Ele vai tentar conectar lá no meu GitHub. E ó, não consegui. Então agora eu vou import aqui GitHub repositório. Ele vai me abrir a tela do GitHub dizendo, ó, tu autoriza esse cara fazer, instalar esse Back4App? Autorizo. Quais são os repositórios que você quer? Eu vou deixar todos os repositórios aqui, tá? Normalmente funciona legal. Então eu vou install e autorizo. Ele vai dar um importando repositório e já vai trazer aqui todos os meus repositórios. E é legal porque ele traz aqui em ordem decrescente de atualização. Então, 3 minutos atrás, que foi o quê? Meu último, minha última commit, né? Que foi justamente do Dockerfile. Então, vou selecionar esse cara, certo? Aqui ele vai me pedir o nome. Então, vou botar aqui Attitude Sound Turma. Attitude Sound, pode ser Attitude Sound. Build and Deploy. Aqui é importante, tá, pessoal? Vocês têm que cuidar. Ele vai perguntar qual é o branch que você vai utilizar.
Nós estamos utilizando um branch só, não sei se vocês estão utilizando mais, mas no meu caso aqui só tem o branch main, então é main. E aonde que está o arquivo, o arquivo Dockerfile, aquele arquivo. Então, se nós olharmos aqui no meu repositório, ele não está dentro aqui do meu repositório, mas sim ele está dentro do add2sound, dessa pasta add2sound. Então eu tenho que botar aqui ponto contrabarra, já está add2sound. Não é o nome do repositório, é o nome do repositório meu tem 2023 underline 02. É o nome da pasta que tem dentro. Ah, mas eu tá direto. Beleza, tá direto, faz direto, né? Então tem que só cuidar onde que tá, qual é o caminho do meu Dockerfile. Basicamente isso aqui, ó. Vocês têm que olhar aqui, ó. Esse é o nome do repositório, esse é a pasta e esse é o arquivo. Então eu tenho que botar lá ponto barra add2sound, certo? Que ele vai poder se achar ali dentro, certo? Vou colocar aqui, tem que olhar ali, ó. Ele vai dizer, ó, default repositório root, quando específico root e tal. Vou botar ali. A porta que ele vai estar trabalhando, pode deixar aqui, não vai interferir em nada. Ele vai, é a porta default que ele vai expor, mas nós temos lá no arquivo, então não vai importar. A variáveis de ambiente não precisa, questão aqui também não precisa. E create app. É barbada que nem o Railway, né? Então o que ele vai fazer? Ó? Se vocês olharem aqui nos logs, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai procurar a imagem de origem que a gente botou. A gente disse, ó, pega o JDK17, ó. Ele pegou lá do repositório index.knocker.io, né? Ele vai pegar o manifesto dessa imagem, vai RTB, e vai fazer aqueles comandos lá, ó. Ele vai verificar lá dentro da nossa pasta, vai fazer o expose da porta, vai copiar o arquivo file, ó, aquele nosso comando, né, para dentro ali. Depois que ele copiou, ele vai dar o expose 8080, que eu falei antes, e vai rodar o comandinho do Java. E ele vai rodar o comandinho do Java. No momento que ele roda aqui, que ele executa tudo, ele vai exportar a nossa imagem, criar a imagem e tudo mais, e vai ficar esperando, ele fica lendo, ó. Pode ver que está lendo aqui, ó. Porta 8080, fica lendo, 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 lendo. Enquanto isso, a nossa aplicação está começando aqui a startar, aqui embaixo. Ó, já está aqui o nosso Spring aqui, startando o nosso Spring. Vamos esperar. Vamos torcer que dê tudo certo. Web Contention, Persistence, Hibernate. Pode dar um errinho, pessoal. Agora eu lembrei, tá? Porque eu estou usando 3 conexões lá no Elephant para o Railway e eu estou conectando o mesmo banco de dados do Elephant. Então no meu pode dar um erro de conexão aí, certo? Mas ele foi. Vamos ver como é que ele se comporta aí, certo? Tá rodando aqui, ele vai ficar, igual ele fica observando a porta 80, ele vai dar deploy aqui até ele conseguir uma resposta satisfatória da porta 8080, né? Vamos ver aqui. Ó, JPA tá fazendo toda a parte, inicializando, Entity Manager Factory, né? Vamos ver se não vai dar erro de conexão. Lembrando que o Elephant SQL, a versão free, que é a versão que nós utilizamos, ele suporta no máximo 5 conexões simultâneas. Eu já tenho uma aplicação no Railway que está conectando naquele servidor e agora estou criando uma nova aplicação no Back4App. Aí houve um erro aqui, não sei se não é isso. Vamos ver. Ou não, é só configuração mesmo, só alertas. É, não. Tá. Inicializando servlet. Beleza. Tá, foi. Foi. Porque já deu aqui, ó. Available. Disponível. Agora, então, nós já temos o Railway. A gente teve que vir aqui em configurações, né? E criar o nosso URL, né? Nosso domínio ali, nosso URL para acessar. Aqui no Back4App ele já cria para nós de forma automática, cria add2sound, os valores aleatórios, .back, b4a, .run, né? Então, esse cara é o que nós vamos copiar. Esse é o link que vocês têm que me mandar, tá? Esse cara aqui, ó, o HTTPS. Então, para nós termos certeza, eu vou acessar o Swagger, /Swagger, -i, /index.html. Vamos ver se ele vai funcionar legal.
Enquanto isso, a gente vai dando uma olhada nos logs e tudo mais. Está ali, ó. Está o nosso documentação rodando. Certo, pessoal? Se agora eu quiser utilizar esse cara aqui, então vou vir aqui, ó, botão direito, copiar link. Eu posso vir no meu Postman, por exemplo, e fazer todas as minhas requisições para aquele cara lá. Certo? Vamos fazer um testezinho. Esse vídeo está um pouquinho mais longo, mas é que eu quis explicar bem detalhadinho essas coisas. Então vamos lá, só fazer o teste rápido e já finalizo o vídeo. Vou fazer um sign up aqui, né? Bowie, JSON, vou passar aqui, name, ponto, opa, user new back for app, username vai ser o back before a, e o password, como a gente não está utilizando, vou botar teste 1, 2, 3, né? Vamos mandar o send, vamos ver o que ele vai responder. Então lá, criou o nosso usuário. Se nós olharmos aqui no log do Back4App, vai estar aqui o comandinho que ele tentou fazer a verificação. Ele verificou, deu insert. Ele demora um pouquinho mais, vou ver que ele criou um cert, ele demora um pouquinho mais para atualizar aqui, que o Railway parece ser um pouquinho mais rápido, mas isso é só log, né? Se vocês der um refresh, ele vai estar certinho. Voltando lá para nós fazer o teste, vamos tentar autenticar esse cara, né? Vamos tentar autenticar esse usuário novo. Então vamos lá, método post, a URL, /auth, /signify, né? Bowie, e no corpo nós vamos mandar aquele username e password que nós criamos. Username, before e o password, teste 1, 2, 3. Vamos ver se ele vai autenticar. Bad credential. O que eu botei de errado? Testar, botei um S ali, ó, viu? Então tá certo, né? Sage. Beleza. Tem o nosso leader. Vamos copiar ele aqui. Fazer um último teste. Vamos acessar, tentar pegar nossas musics. Se não der o send aqui, ele vai dar for bind, né? Não vai permitir. Então vamos colocar um beater token. Ctrl V. Beleza, tá ali o beater. Vou dar um send. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, faltou name, né? No nosso. Tá lá, todas as músicas cadastradas, né? Então, já está funcionando certinho o nosso processo aí de autenticação e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, né? 33 minutos, bastante longo, né? Meia hora de vídeo é bastante. Mas é que eu quis explicar essa diferença entre o Railway e o Back4App. Então, o Back4App, você tem que compilar, você tem que gerar o executável, tem que gerar o .jar e criar um arquivo para ele saber como que ele vai se comportar ali dentro, como é que ele vai criar esse container e tudo mais. O Railway faz isso para nós. Então, mas como repito, o Back4App tem uma vantagem, porque você não precisa subir o teu código fonte. Você pode subir somente o Dockerfile e o teu executável .jar, que seria o suficiente para rodar. Certo, pessoal? Espero que tenha entendido e qualquer coisa entre em contato, né? Um abração e até o próximo.